Promulgação da Constituição Brasileira em 5 de outubro de 1988. O processo da Assembleia Nacional Constituinte, que se iniciou no dia 1º de fevereiro de 87, foi um dos eventos mais importantes da história política do país, após 21 anos de regime civil-militar. Foi um marco para efetivar o arcabouço jurídico institucional do novo ordenamento normativo para o país. Por algum tempo, nutríamos a esperança de acreditar que a Constituição de 88 tenha encerrado o ciclo de instabilidade política no país, que a democracia estava consolidada, que caminhávamos para o aprimoramento permanente das nossas instituições. Ledo engano da nossa interpretação do processo político e histórico no Brasil. Após 28 anos, teríamos uma nova ruptura institucional, em 31 de agosto de 2016. Um golpe não mais militar, mas dentro de certas regras da institucionalidade, que foi o impeachment sem crime da presidente Dilma Rousseff. Ainda tivemos o aniquilamento da Constituição brasileira, feita pela condenação e prisão sem provas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no uso do mecanismo de lawfare para a perseguição do ex-presidente Lula. Não podemos abrir mão das cláusulas pétreas da Constituição, do ordenamento jurídico, do devido processo legal, e não se combate a corrupção se aviltando e rasgando a Constituição brasileira. Os bastidores da Assembleia Nacional Constituinte gerou uma Constituição garantista de direitos. Foi uma longa jornada, mas por quê? O início dos trabalhos foi de muita tensão, numa conjuntura de crise de sustentação do governo Sarney, PMDB. O sentimento era de reconstrução do país, deixar para trás o entulho autoritário do golpe civil-militar de 64. Termos um novo ordenamento jurídico, de efetivação da democracia e do Estado Democrático de Direito. As esperanças geradas pela luta da redemocratização, a luta pela anistia, estavam finalmente concretizadas naquele processo da Assembleia Nacional Constituinte. Foi um clima que empolgou a todos os constituintes. Todos queriam participar, construir as leis do país. Um momento político muito rico de participação popular, que envolveu os movimentos sociais, sindicatos, grupos empresariais, universidades e o povo brasileiro, tornando uma Constituição garantista de direitos. Tivemos uma demorada construção do regimento interno, com as disputas partidárias, ideológicas, para definir a arquitetura do regimento. A questão partidária exercia uma influência na definição da agenda da pauta da Assembleia Nacional Constituinte. Muitos foram os embates entre progressistas e conservadores, através dos pontos polêmicos: sistema de governo, reforma agrária, definição da empresa nacional, papel das Forças Armadas, reforma tributária, estabilidade no emprego, questão de ordem econômicas, o papel do Ministério Público, questões de ordem sobre o judiciário, entre outros temas. Não podemos ter uma visão rosa do processo, porque grandes foram as contradições dos partidos políticos, as disputas de poder, os interesses econômicos e empresariais latentes travados no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, que culminou com a criação do Centrão, no dia 10 de novembro de 87, que ficou conhecido como a virada regimental. A organização do Centrão foi que garantiu ao governo Sarney os 5 anos de seu mandato, que utilizou das liberações das emendas parlamentares, cargos, liberação de canais de rádio e TV. Nada muito diferente do que é hoje. Na Constituinte, foi na virada regimental que o Centrão demonstrou força e alterou o texto básico que estava avançado. Foi substituído no plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Quando aconteceu a virada regimental, qual era o argumento? O argumento utilizado foi que o arcabouço da nova Constituição não poderia estar à mercê de decisões apenas dos 93 membros da Comissão de Sistematização. O resultado não era compatível com a composição ideológica do plenário. Quero deixar claro que o Centrão nunca deixou de existir com o fim da Assembleia Nacional Constituinte.
e a promulgação da mesma, da Constituição. Assim como o MDB não era o maior partido da Constituinte, mas sim a Arena. Muitos políticos tinham sua origem na Arena, PDS, e estavam no MDB por mera conveniência para fins eleitorais. Em todas as legislaturas, desde a Constituinte até hoje, o fisiologismo é a marca do parlamento brasileiro. A defesa dos interesses privados e das grandes corporações do capital. Centrão, o Centro Democrático, tem a mesma simbiose desde a Assembleia Nacional Constituinte. E hoje é resgatada a questão do Centrão. Não é nada novo, são nocivos aos interesses nacionais e representam as tendências mais conservadoras da nossa sociedade. Relembrar os 30 anos da nossa Constituição significa olhar um pouco o que foi o processo da Assembleia Nacional Constituinte e trazer um debate atual. Nós precisamos de uma nova Constituição para o país. Entendo que, da mesma forma como no passado, não foi possível uma Constituição exclusiva, mas sim uma Constituição com os parlamentares que foram eleitos em 86, nós precisamos resgatar a nossa Constituição brasileira. E eu defendo uma Constituição livre e exclusiva. Embora entenda que não será possível, mas que o próximo Congresso seja um Congresso revisor da nossa Constituição, para que realmente o Estado Democrático de Direito possa voltar a valer no nosso país.